Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Catiene, eu sou psicóloga. No vídeo de hoje vamos falar sobre depressão. Será que tem cura? Será que não tem? Qual que é a minha opinião a respeito? Roda a vinheta. Bom, para a gente começar a falar sobre a depressão, é sempre importante primeiro a gente começar pelos seus principais sintomas, né? Então, quando a gente pensa assim num comportamento a longo prazo, de 15 dias ou mais, né, onde a pessoa se apresenta com irritabilidade, insônia, tristeza profunda, choro fácil, falta de concentração, né, uma angústia. Essas são algumas das características da depressão, né? Claro que ela pode se manifestar, né, se apresentando de diferentes maneiras, né, na vida de um ser humano, como pode apresentar todos os sintomas possíveis ou alguns só deles, né? Então, existe aquela depressão, né, onde a pessoa ela adquire esse quadro mediante a uma situação que ela está passando, algum trauma que ela sofreu, alguma perda, alguma mudança brusca da qual ela não conseguiu lidar e acaba deprimindo, né? Ou, né, existem aqueles casos que a pessoa tem depressão e nem sabe, né? Ela tem já um padrão de humor com essas características, né, que eu coloquei aqui, e só que ela não se dá conta, né? Muitas vezes até interpretado, né, por amigos ou familiares. Ah, é o jeito dela mesmo, ela sempre foi assim, e muitas vezes não é, né? Muitas vezes a pessoa perpassa aí, né, um quadro de depressão há anos e não se dá conta, né? Achando que, enfim, é normal ser do jeito que é, né? A gente sabe que a questão da felicidade, né? Eu gosto de trazer, de falar muito sobre esse tema. Não é algo constante, né? Mas a ausência dela também é de se pensar, né? Quando não se tem um sentido na vida, né? Quando não se tem uma esperança, quando não se tem planos, objetivos, isso também são aspectos da depressão, né? A pessoa não consegue ter um propósito, né? Ela não vê sentido nas coisas, ela muitas vezes tem a atitude de fazer, né? Muitas vezes são pessoas que trabalham, né? Fazem as suas atividades diárias. Por isso que, né, às vezes fica muito difícil, né, até essa identificação, né, por parte dos próprios familiares e amigos, né, as pessoas com as quais ela convive, mas falta sentido na vida dessa pessoa, né? Falta sonhos, falta objetivos, ela é aquele famoso empurrando com a barriga, né? Então, tem esse cenário, né? Então, pessoas que desencadeiam isso, né, frente a alguma situação difícil que está passando, ou aquelas que têm esse humor distímico que a gente fala, né, que tem um prazo aí, muitas vezes é estipulado pela saúde mental de há mais de 2 anos, assim, é o próprio humor da pessoa. Então, é como se já fizesse parte dela ser deprimida, né? Embora, como eu falei, muitas vezes é uma pessoa que trabalha, que estuda, que, entre aspas, tem uma vida normal, né? Mas tem esse humor, né, no seu íntimo mais deprimido, mais entristecido, né? Mais sem perspectiva. Uma coisa que é muito comum, né, acontecer é o seguinte, isso eu falo pelos inúmeros casos que eu já atendi, né, de pessoas com depressão. Muitas vezes a pessoa chega no consultório, ela já né, leva esse diagnóstico como uma coisa permanente, né? Eu sou depressiva, eu tenho depressão. Eu acho que é importante pra gente pensar num possível manejo da depressão, né? Já que esse vídeo vem falar sobre existe uma cura ou não, começar por essa interpretação, né? Autointerpretação, né? Então,
a pessoa que tem depressão, né, é importante que ela saiba que ela está com a depressão, ela não é a depressão, né? Ela, antes de ter a depressão, poderia, né, obviamente, ser uma pessoa tranquila, né, normal, enfim, onde conseguia fazer coisas das quais ela não consegue fazer atualmente pelo fato de estar com essa doença, né? Mas ela está, né? Não é. Eu sempre reforço isso com os meus pacientes, né? Porque isso, né? Essa interpretação, a simples mudança, né? Nessa forma de enxergar, já abre possibilidade da pessoa pensar, né? E da gente saber, né? Que é uma fase, né? Claro que às vezes uma fase que dura anos, né? Como eu já vi muitas pessoas que há 20, 30 anos sofrem com a depressão. Mas em todo caso, né, não necessariamente é um estado permanente. Alguns, né, vão falar sim, né, que a depressão tem cura, né? Outros pessoas e profissionais vão falar que não, né? O que a gente sabe muitas vezes da própria literatura é que indivíduos que sofreram com depressão, eles têm 50% mais chances de ter uma recaída, digamos assim, né? Então, a gente pode começar a pensar no seguinte, acho que falar de uma cura, né, 100% eficaz, né, eu acredito que isso não deve existir, até porque a vida, ela é imprevisível, né, a vida, ela é uma caixinha de surpresas, né, e a gente não sabe o que nos espera lá pela frente, amanhã, depois. Então é difícil você falar, né? Eu tive depressão, me curei e nunca mais vou ter. Né? Pode sim acontecer eventos na vida dessa pessoa, né? Na nossa própria vida, porque todos nós estamos vulneráveis a isso. E essa depressão voltar, né? Ou até mesmo, como eu falei, né? A pessoa que nunca teve desenvolver. Acontece que, assim, existe um outro lado também, né? Muitas vezes não é um evento pontual, né? Na vida da pessoa, uma perda, uma mudança. Muitas vezes são as próprias vivências, né? As próprias experiências que as pessoas vão tendo, né? Que a gente vai tendo durante a nossa vida. Então, tudo fica impresso, né? As coisas boas, as coisas ruins. Eu sempre uso o exemplo do copinho, né? Do copinho que a gente tem, que é o copinho das tensões, né? Então, ali esse copinho vai sendo preenchido por coisas que a gente passa, estresse, né, desconfortos, tristezas, chateações. E é importante que a gente venha sempre equilibrando esse copinho, né, fazendo uma reparação e esvaziando, porque se a gente deixa ele encher, ele transborda, né, e aí muitas vezes onde acontece esses sintomas psicológicos, né, não só como a depressão, mas às vezes um estresse, né, um burnout, uma ansiedade. Por isso que a gente precisa sempre olhar para esse lado emocional, né? Porque através daquilo que a gente vivencia, daquilo que o nosso corpo apresenta, né? À medida que a gente vai se percebendo e vai tendo esse cuidado, vai reparando as coisas que não estão boas, que a gente vai prevenindo, né? Vai cuidando da nossa saúde mental. Só que muitas vezes não é assim, né? Na prática a gente muitas vezes vai reprimindo muita coisa, guardando muita coisa, não tem lutos, né? Acontecem as perdas e a gente não consegue elaborar o luto, não consegue ter tempo para sofrer, vai guardando mágoas e às vezes vai arrastando uma situação da qual a gente não está feliz, né? Por N motivos, por dificuldade de tomar uma decisão, por medo de mudança. E isso, enfim, isso são as pequenas, né? Os pequenos fatores, né? Claro que existem diversos aí no mundo, né? O ser humano é muito complexo, né? Então a gente não consegue trazer com exatidão o que pode ser, né? Diante de como se fosse uma receita, né? São N fatores que podem levar a uma depressão, né? Acontece que o que eu tô colocando aqui é mais para pensar nesse sentido, né, de que às vezes é uma coisa que já está acontecendo há anos, né, que faz parte do desenvolvimento da pessoa, né, a história de vida, né, contexto familiar, relações interpessoais, a própria maneira da pessoa lidar com os problemas, né, com os seus próprios conflitos, que a longo prazo pode desencadear um quadro de depressão, ou
como eu falei, um evento pontual, né? Uma perda, uma mudança, uma demissão, uma separação, a morte de um ente querido, que pode trazer esse quadro. Mas tudo isso muito tem a ver também com os próprios recursos, né, que eu comentei aqui há pouco, né, com a própria resiliência, com a forma que a pessoa tem de enfrentar todos os desafios. E isso é uma coisa intrínseca, né, é uma coisa que nos acompanha, que começa a se desenvolver desde a nossa infância, né. Então, percebe assim que são vários fatores, né? Claro, a gente pode sim sofrer muito diante de algo ruim, mas a forma de enfrentar, né? A nossa forma de enfrentamento frente a essas questões é primordial, né? Se a gente consegue ter uma capacidade de resiliência adequada, a gente vai conseguir superar aquilo. Vai sofrer, claro, ninguém está isento do sofrimento em nenhuma situação difícil, mas a gente consegue superar aquilo, né? Consegue tirar os aprendizados necessários e continuar, né? Seguindo a vida, né? Agora, quando essa resiliência ela já está prejudicada, né? Então isso vai interferir em diversas questões, né? Chegando às vezes num ponto que a pessoa não tem mais forças, digamos assim, para lidar com um conflito. Bom, o vídeo está se estendendo, a ideia é fazer vídeos curtos aqui, né? Porque a gente vai se adequando, né, à sociedade, à nossa correria, a falta de tempo. Então, a ideia é fazer conteúdos bem objetivos, porém produtivos, digamos assim. Então, no próximo vídeo eu ainda continuo falando sobre a depressão. E por hoje eu fico aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Um beijão!